numa passagem bíblica que a pastora Renata até ministrou aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. E você vai deixar sua Bíblia aí aberta, porque eu vou chegar aí. O tema da mensagem hoje é esquecido. Presta bem atenção, para você entender o que Deus quer falar conosco. A palavra esquecido significa que se esqueceu. Significa abandonado. Significa também desprezado. Agora, o que significa ser esquecido? Porque há uma diferença. Esquecido significa que se esqueceu, é abandonado, é desprezado. Agora, ser esquecido significa ter perdido o hábito. Ser esquecido significa ter perdido o hábito. Não se lembrar das coisas. Ouça como introdução. Quando nós estamos envolvidos demais com as nossas coisas, nós entramos no hábito do esquecido. Ou seja, perdemos o hábito e não lembramos mais das coisas. E assim tem sido muitos. Entraram no hábito do esquecido. E agora acostumaram a não fazer mais aquilo que fazia anteriormente. Vou repetir. Quando nós estamos envolvidos demais com as nossas coisas, nós entramos no hábito do esquecido. E rapidamente eu vou trazer à sua memória um fato que ocorreu biblicamente. Embora o esquecimento foi muito rápido, durou alguns dias, mas esqueceu. Quando Maria e José e Jesus vai para uma festa. E indo para essa festa, a Bíblia me diz que Maria e José se envolveram tanto na festa que esqueceram Jesus na festa. A Bíblia diz que eles retornam para casa. E quando eles estão retornando, eles vão lembrar de Jesus. Por um momento eles perderam o hábito, o costume de estar com Jesus e preocupar-se com Jesus em saber aonde Jesus andava. Por algumas horas, eles entraram no hábito do esquecido. Esqueceram das coisas, e por esquecerem das coisas, esqueceram do mais importante, que é Jesus. A Bíblia diz que eles vão procurar entre as pessoas que foram com eles para a festa, e não encontraram, até que eles retornam, e retornando, vão encontrar Jesus no templo, ensinando a palavra. Então isso pode ocorrer comigo e com você. Por um momento, por algumas horas, ou por alguns dias, ou por anos, nós entrarmos no hábito do esquecido. O esquecido é aquele que não lembra mais das coisas que fazia anteriormente. E por ele esquecer, ele agora não vê mais como consequência algumas coisas que ele deixou de fazer. Então eu quero muito da sua atenção, porque talvez você está vivendo isso. Você entrou no hábito do esquecido. E por entrar nesse hábito, você está envolvendo com coisas demais.
E ao envolver com coisas demais, você está esquecendo do mais importante, que é Jesus e a sua obra. Quando nós estamos envolvidos demais com as nossas coisas, nós entramos no hábito do esquecido, ou seja, perdemos o hábito, não lembramos mais das coisas. E assim tem sido muitos. Entraram no hábito do esquecido e agora acostumaram a não fazer mais aquilo que fazia anteriormente. A palavra do Senhor nos diz que por causa da perseguição religiosa, porque João pregava a palavra. Esse aqui não é João Batista, esse aqui é João, filho de Zebedeu, anunciador da palavra. Aquele homem é condenado a uma ilha chamada Ilha de Patmos, uma prisão. E a palavra do Senhor me diz que nessa ilha, estando ele preso, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor o envolve. E o envolvendo vai trazer a ele revelações. Aquilo que nós conhecemos como o Apocalipse. Aquele homem vai ter visões. Aquele homem vai ver o Senhor. Aquele homem vai chorar. E aquele homem vai ter uma ordem da parte do Senhor. Qual é a ordem? Eu quero que você escreva 7 cartas às 7 igrejas. A Bíblia diz que o Senhor também vai dizer a ele: olha, tudo que você ouvir e ver, escreva. E assim João fez. Tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele ouviu, ele escreveu. E a palavra do Senhor me diz que ele vai escrever uma dessas cartas à igreja de Éfeso. E para quem não conhece muito, a igreja de Éfeso é fundada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai ficar lá 3 anos ensinando ao povo de Éfeso. E quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele vai declarar que os Efésios têm fé. Ele vai dizer que os irmãos em Éfeso, além de ter fé, eles têm amor para com os santos. E o amor deles se exalam, ou seja, as pessoas conhecem e reconhecem a prática do amor dos irmãos em Éfeso. Pastor, aonde está escrito isso? Efésios 1,15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Então a igreja de Éfeso é uma igreja de fé. É uma igreja que exala o amor. Mas a palavra que o Senhor vai dar a João não condiz com aquilo que Paulo está dizendo da igreja em Éfeso. E a pergunta que nós temos que fazer é: o que mudou? E por que mudou? Mudaram por quê? Porque entraram no hábito do esquecido. E toda a pessoa ou igreja que entra no hábito do esquecido, ela esquece de algumas coisas. E esquecendo de algumas coisas, elas passam a transgredir sem lembrar das consequências das suas transgressões. Então eu e você como igreja não podemos entrar no hábito do esquecido. Porque embora você esqueça, o Deus que nós servimos jamais esquece. E esquecerá daquilo que nós fazemos para Ele, seja de bom ou seja de ruim. Essa igreja esqueceu, porque ela entrou num hábito que não deveria entrar. E assim estão muitos na igreja. Estão entrando num hábito que não deveria entrar, que é esquecer daquilo que Deus prometeu. Não somente prometeu, mas que também irá fazer. A igreja não pode entrar no hábito de esquecer daquilo que irá acontecer. Ei, amados, algo irá acontecer, porém nós não sabemos o dia e a hora, mas o que vai acontecer nós sabemos. Embora muitos não acreditam, e não acreditam porque se envolveram demais com outras coisas e esqueceram que quem prometeu
é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Embora muitos não acreditam, uma hora, eu não canso de falar isso aqui, uma hora a trombeta vai soar. E somente aqueles que estão em Cristo Jesus, se estiverem vivos, serão arrebatados. Se estiverem mortos, serão ressuscitados e encontrarão com o Senhor nos ares. Pessoas essas que não esqueceram do Senhor, nem da sua lei e nem da sua promessa. Porque só fica para trás quem é esquecido. Agora quem é lembrado não fica para trás. E por que é lembrado? Porque acreditou. E por acreditar não entrou no hábito do esquecido. Eu estou aqui para alertar você. Você que está envolvendo demais com muitas coisas. E por envolver demais com muitas coisas, você está esquecendo daquilo que é mais importante. O mais importante, eu sempre digo aqui, não é sua casa, não é o seu trabalho, não é o neto, o bisneto, o filho, não é a nora, não é a sogra, não é o marido, não é a esposa, não é o templo construído, não é o sítio, não é a fazenda, não é aquilo que eu vou receber amanhã financeiramente, não. O mais importante é a vida eterna, é morar com Jesus. E a Bíblia diz que nós não sabemos o dia ou a hora, mas essa trombeta vai soar, e quando soar, nós quem, pastor? Aqueles que não esqueceram nenhum momento daquilo que o Senhor prometeu. Aqueles que não esqueceram aquilo que o Senhor diz, que a noiva dele é lavada e remida no seu sangue, que Ele vai buscar uma noiva santa, separada, sem mancha. Ele vai buscar, não é qualquer um, é aqueles que o confessam como único Senhor e Salvador da sua vida, é aqueles que não têm vergonha do Evangelho, é aquele que não tem vergonha do Cristo ressurreto, verdadeiro. Oh, meu lindo, não entra nesse hábito do esquecido, porque a palavra do Senhor diz que seria como nos dias de Noé. E como é nos dias de Noé? Uns casavam, dava-se em casamento e outros não. O povo vivia em festa, até que o dilúvio veio. E aqueles que não lembravam mais daquilo que o Senhor falou, ficou para trás. Mas aquele que não esqueceu daquilo que Deus orientou a ele a fazer, e o que viria após a arca construída, esse ficou salvo com o Senhor. Apocalipse capítulo 2, pedi para você abrir. Olha o que diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Aquele que não esquece de nada está dizendo: olha a igreja em Éfeso, vocês esqueceram, se tornaram esquecidos, entraram no hábito do esquecido. Vocês esqueceram, e por esquecerem, vocês abandonaram o primeiro amor. Embora o Senhor havia os elogiado, embora o Paulo fala que eles exalavam o amor, embora Paulo diga que eles tinham fé, a Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso está dizendo: olha, vocês esqueceram de algo.
E esquecer é abandonar. O Senhor está dizendo: vocês abandonaram o mais importante. Porque Ele diz que é o primeiro amor. E a Bíblia diz que quem é primeiro é Jesus. E a palavra do Senhor diz também que amor é Jesus. Então eles abandonaram Jesus. Porque Ele é o primeiro amor. E abandonando Jesus, o que a Bíblia diz? O que o Senhor vai falar para eles? Que eles precisam lembrar da onde caiu. Lembra-te de onde caiu. Ei, presta atenção. Toda pessoa que entra no hábito do esquecido, ela não lembra ou não quer lembrar da onde caiu. Mas aquele que não esquece de nada, ele está aqui nessa noite para trazer à sua memória aonde você caiu, ou seja, aonde você abandonou o Senhor. E eu vou perguntar de novo: aonde você abandonou o Senhor, embora você tenha exalado um amor, embora você tenha demonstrado uma fé? Porque o Senhor não está dizendo para qualquer igreja, Ele está dizendo para uma igreja que persevera, para uma igreja que enfrenta o adversário. Porém o Senhor está dizendo: olha, vocês esqueceram do mais importante. O que adianta perseverar e esquecer daquele que te dá perseverança? O que adianta demonstrar fé se não crê que Ele vai voltar? É muito sério. E às vezes eu percebo que a igreja está vivendo no hábito do esquecido. Está esquecendo das coisas que não deveria esquecer. Essa igreja esqueceu. E por esquecer ela abandonou. Abandonar é afastar, é viver isoladamente. Não queira você ficar isolado do Senhor. Não queira você ficar afastado do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo: olha, contra você tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Essa igreja se envolveu tanto que ela esqueceu do mais importante. E agora aquele que é mais importante, por ele amar, por ele querer o bem, ele vai usar um homem que está preso numa ilha, para que esse homem escreva uma carta para enviar àquela igreja que esqueceu do primeiro amor. Que amor, hein? Porque o esquecido não sabe que esqueceu. O esquecido só vai saber que esqueceu quando aquele que não esquece lembrar ele das coisas que não poderia ter esquecido. E Jesus nunca esqueceu de amar. E nunca deixou de amar. Por isso que ele vai usar João. E João agora vai escrever para uma igreja que esqueceu do Senhor. Você acha que Deus nesta noite não está falando conosco, não? Você acha que Deus nessa noite não está falando com você, não? Talvez foi a festa do final de semana que você esqueceu do Senhor. Talvez o seu namoro é tão intenso que você esquece do Senhor. Talvez os teus negócios são tão intensos que você esquece do Senhor. E nessa noite Ele está falando para você: volta, arrependa-te e volta à prática do primeiro amor. Esquecido, é hora de você voltar à prática do primeiro amor. É hora de você lembrar daquilo que o Senhor disse que iria fazer na sua vida, vai fazer na sua vida, e daquilo que Ele prometeu a fazer à sua igreja. Amados, seja pelo menos como aquele homem lá na cruz, que pela sua vida
quase inteira esqueceu do Senhor. Aquele homem continuamente roubava, era ladrão. Mas um dia, ele teve a oportunidade. Você está tendo a oportunidade agora. Você não sabe, embora você tenha se programado sair daqui para casa dormir, você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, porque nós podemos fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, irmão. Talvez você imaginou acabar o culto, comer ali um estrogonofe, um arroz, uma batata, mas e se Deus agora quiser tirar o seu fôlego de vida, você vai cair daqui duro. Talvez você se programou para pegar o seu carro aqui para uma pizzaria, ou ir para um outro lugar, mal sabendo você que pelo meio do caminho você pode morrer. Então nós estamos com essa oportunidade agora. A Bíblia diz que aqueles 2 ladrões estavam lá. Um continuou no hábito do esquecimento. Quem continua no hábito do esquecido, ele zomba, ele faz chacota, ele desacredita daquilo que Deus pode fazer. O que eu estou querendo nessa noite é que você, pelo Espírito Santo, volte a acreditar naquilo que Deus pode fazer. Mas o outro, a Bíblia diz que ele não esqueceu de quem era Jesus. E ele vai falar para o Senhor: nós merecemos estar aqui, mas o Senhor não. Eu acho que ele queria dizer isso aqui: por muitos anos eu entrei no hábito do esquecido, e por muitos anos, por entrar nesse hábito, eu não quis reconhecer quem era o Senhor. Mas agora o Senhor está me dando a oportunidade, e eu deixo esse hábito do esquecido para poder trazer à minha memória quem é o Senhor. Eu lembro quem é o Senhor. O Senhor é profeta, o Senhor é santo. O Senhor não merece estar aqui, mas nós merecemos. E agora eu estou lembrando, e lembrando eu sei quem é o Senhor. Então, sabendo quem é o Senhor, permita-me, quando você entrar no paraíso, eu também estar lá. O Senhor disse para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por que isso, irmãos? Porque aquele que quase a vida toda esqueceu do Senhor, teve a oportunidade de ter de volta a sua memória quem era Jesus. Você hoje está tendo a oportunidade de ter na sua memória que maior do que todos os seus afazeres, as suas vontades, as suas necessidades, Jesus tem que ser o primeiro. Não se faça mais de esquecido, e também não entra no hábito do esquecido, porque senão quando a trombeta soar, você vai ficar do lado de fora. A Bíblia diz que a ordem do Senhor para João é: escreva e diga a eles para se arrepender. Presta atenção, irmãos. A pessoa que vive no hábito do esquecido, ela transgride de tal forma que para ela as suas transgressões não tem mais problema nenhum. Mas aquele que ama, aquele que quer ver o seu bem, porque ele veio para dar vida em abundância, ele sempre vai usar alguém para trazer à sua memória que as suas transgressões, ou seja, o hábito do esquecido que você adquiriu, só tem feito você afastar do Senhor. O que o Senhor disse para essa igreja? Vocês me abandonaram. Quantos aqui, amados, que hoje, nesse dia, abandonou o Senhor, irmãos? E talvez você está achando que eu estou falando daquele que desviou. Não, estou falando de nós. Desviamos ou abandonamos o Senhor por causa de um desejo. Pensamos mais nos nossos desejos do que nas coisas do alto. Fazemos mais para os nossos desejos do que para Deus, irmão. E sem perceber, estamos abandonando ao Senhor e a sua obra.
E hoje Ele está dizendo para mim e para você: arrependa-te e volte à prática do primeiro amor. Sabe quem são as pessoas que não abandonam a prática do primeiro amor? Aquelas que sempre têm na sua memória quem é Jesus, quem Ele é e o que Ele irá fazer. Você precisa saber o que Jesus vai fazer. Se você não acreditar naquilo que Jesus vai fazer, quando Jesus vier, você vai ficar esquecido. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Aqueles que não forem arrebatados vão passar por uma grande tribulação, algo jamais ocorreu na face da terra. E mesmo assim alguns vão fazer de esquecidos. O Senhor vai vir, vai julgar a todos. E na sua maioria vão ser lançados no lago de enxofre e de fogo, eternamente. Eternamente. A mensagem que o Senhor me concedeu nessa noite é essa, mas eu quero terminar dizendo que a igreja de Éfeso era uma igreja de fé e amor, e que por entrar no esquecido, abandonou o amor. Cuidado, não entre você no hábito do esquecido, para você não abandonar o primeiro amor. E quem é o primeiro amor? O primeiro amor é Jesus. Cuidado para você passar a ter o hábito de esquecer de Deus e a sua obra. Cuidado para o hábito do esquecido fazer você esquecer daquilo que Deus lhe prometeu. Muitos estão esquecendo daquilo que Deus prometeu, irmãos. Nunca esqueça daquilo que Deus prometeu.